Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast CEO Digital Sem Limites. No episódio de hoje vamos falar do que é isto, do jogo interno, dos negócios e da vida. Vamos a isto. O jogo interno dos negócios e da vida, no fundo, porque ele é o mesmo para tudo. Mas de onde é que surgiu esta ideia de jogo interno? Esta questão do jogo interno é um tema com o qual eu entrei em contacto há já bastante tempo, nomeadamente pela primeira vez quando comecei a estudar coaching pela primeira vez. Porque existe um livro publicado há já muito tempo, eu até vou ver se descubro qual é que é o ano de publicação original, 1974, e este livro quase que se pode considerar que constitui o nascimento do coaching tal como nós o conhecemos hoje, não é? Então, originalmente, um coach é uma palavra inglesa que significa treinador e que originalmente foi usada para treinadores, efetivamente, não é? Treinadores de equipas ou treinadores de desportistas, não é? Então, um treinador de futebol é um coach. Um treinador de ténis é um coach. Então, originalmente, esta palavra significava treinador no mundo do desporto. Depois é que passou a ser usada para descrever um outro tipo de profissionais, os coaches que nós conhecemos hoje em dia e o conceito com o qual estamos já todos bastante familiarizados. Então, como eu estava a dizer, quase que se pode dizer que o nascimento deste tal tipo moderno de coaching vem daqui, deste livro, que efetivamente foi escrito por um coach da área do desporto, porque eram os tipos de coaches que existiam até essa altura. Então este livro, publicado originalmente em 1974, chama-se The Inner Game of Tennis e o autor é o Timothy Gallwey. E como eu estava a dizer, ele penso que o senhor ainda é vivo, é treinador de ténis. E ele escreveu este livro para partilhar algumas observações que ele foi tendo ao treinar diferentes atletas e para partilhar também a forma como foi adaptando a sua metodologia de treino com os seus atletas, para partilhar isso dentro deste livro. E ele chamou The Inner Game of Tennis, o jogo interno do ténis. Então, partilhando aqui um bocadinho daquilo que está dentro deste livro, basicamente, e começando assim por uma história introdutória, este senhor, enquanto treinador, um dia sentiu-se, esta é a história que ele conta no livro, ele um dia sentiu-se bastante frustrado, porque estava a treinar alguém, um atleta, e quanto mais indicações ele dava de pontos de melhoria para fazer determinado movimento de uma forma ou para posicionar o corpo ou a raquete de uma determinada forma, quanto mais instruções ele dava, pior era o desempenho do atleta. E ele, que já não era a primeira vez que observava isto, tomou uma decisão naquele momento, que decidiu que o próximo atleta que viesse treinar com ele, na hora a seguir, provavelmente, ele iria dar o mínimo de instruções possível. E então, com a pessoa que chegou a seguir para treinar com ele, ele fez isso. E praticamente não deu instruções. Apenas chamou-lhe a atenção para algumas coisas, do tipo, reparaste como agora fizeste o movimento tal e aconteceu isto? E o atleta, ok, reparei, sim. Mas ele sem dar instruções específicas. E observou, curiosamente, que o desempenho dessa atleta melhorou imenso. E ele percebeu logo ali que havia aqui qualquer coisa que ele queria investigar mais e queria perceber melhor o que é que estava ali a passar. Então ele foi fazendo diversos testes com diferentes atletas, às vezes dava muitas instruções, outras vezes praticamente não dava instruções, e acabou por observar isso mesmo. Quanto menos instruções ele dava aos atletas, melhor era o seu desempenho. Então, ele acabou por desenvolver um conceito
que está descrito também neste livro, que revela a existência de dois selves diferentes. O self, ou o eu, e nós podemos considerar que temos vários eus, não é? Que qualquer um de nós, em qualquer contexto, pode considerar isso. Eu posso ter o eu profissional, o eu amiga, o eu filha, vários, não é? Portanto, este conceito de dividir diferentes eus, diferentes selves, já não é assim tão novo, não é? Não é assim tão inédito quanto isso. Mas o que ele acabou por perceber foi que existem dois selves muito específicos, ao que ele chamou, não muito originalmente, digo eu, o self 1 e o self 2. Portanto, ele numerou-os e acabou por descrever cada um deles como sendo muito diferentes. Então ele concluiu que o self 1 é o self pensador, digamos assim. É um self crítico e racional. E por outro lado, o self 2 é o self quase que do inconsciente. É o self que não pensa, simplesmente sente e faz. E o que ele observou do ponto de vista dos atletas que ele treinava foi que, efetivamente, o self 1, por ser um self crítico, autocriticava o seu próprio desempenho, não é? Então, seria muito normal que, por exemplo, ele, enquanto treinador, desse uma instrução a um atleta e o atleta, inconscientemente e mentalmente, pensasse: pois, realmente eu não fiz isto bem. E automaticamente começasse a autocriticar-se. Porquê que eu não fiz isto bem? Caramba, já devia saber isto. Etc e tal, não é? Então o que ele observou foi que, no fundo, o self 1 não se está a criticar a si próprio. Ele está a criticar o desempenho do self 2, que é o self que executa. Então o self 1 é só o self crítico. O self 2 é o que executa. E então, quando ele chegou à conclusão que o que estava a acontecer aqui era o self 1 a criticar o self 2, percebeu qual é que era o problema. Porque, efetivamente, se vocês imaginarem uma situação em que estão, por exemplo, no vosso trabalho, num emprego, e tenham um chefe, um patrão, que está lá, em cima do vosso ombro, qualquer coisa que vocês façam, ele está sempre lá em cima a criticar, isso não é muito agradável. E vai retirar a vossa autoconfiança e vai provavelmente fazer com que o vosso desempenho seja pior ainda. Enquanto que, se por outro lado tiveres um chefe que te dá autonomia, que confia naquilo que tu estás a fazer e que não está lá sempre em cima a criticar, tu sentes muito mais liberdade, muito mais autonomia, muito mais confiança e provavelmente o teu desempenho vai ser melhor. Então o que ele acabou por concluir foi que, quando esta voz do self 1 não é controlada, entre aspas, o self 2 está constantemente a ser criticado pelo self 1. Logo, o seu desempenho vai sair prejudicado. Então o que ele concluiu foi que a solução para isto seria desenvolver um outro tipo de atitude para o self 1. Uma atitude que não fosse de crítica, mas que fosse de outra coisa qualquer mais produtiva. Por exemplo, curiosidade. Por exemplo, olha que curioso, eu fiz este movimento desta forma e aconteceu isto. O que é que aconteceria se eu fizesse este movimento de outra forma? Aqui não há esta questão da crítica, há a observação daquilo que está a acontecer, a presença naquilo que está a acontecer e a curiosidade em relação às consequências e ao que é que poderia ser diferente. Então, quando ele começou a, em vez de dar instruções aos atletas, chamar a atenção deles para algumas coisas, ele próprio exibindo esta atitude de curiosidade, isso acabou por influenciar o comportamento, a atitude do self 1 e desenvolver também uma atitude de curiosidade por parte do self 1. Uma atitude mais de observa o que estás a fazer e observa o que é que está a acontecer e deixa que depois, a partir dessas observações, o self 2 faça aquilo que tem a fazer. Muito simplesmente. Então, eu achei este conceito, eu li o livro e achei o conceito muito interessante e, no fundo,
E como ele acaba também por referir no livro, isto não se aplica só ao ténis, não é? Logicamente. Aliás, aqui há uns tempos, já há algum tempo, eu vi um episódio de um podcast de outra pessoa, em que este autor foi lá falar também sobre coaching e ele contava uma situação que lhe aconteceu pouco tempo depois dele ter escrito este livro, que foi alguém vir ter com ele e pedir-lhe para ele vir aplicar a metodologia dele a uma orquestra. E ele, ao princípio, ficou uma orquestra, mas eu não percebo nada de música, não sei tocar nenhum instrumento musical. Ok, mas a partir desta metodologia aplica-se, então ele aceitou o desafio e lá foi. E então, sentando-se, né, ele lá no meio da orquestra, sem perceber nada de música nem de instrumentos musicais, começou a aplicar isto mesmo. Né? Começou a fazer questões, começou a chamar a atenção para algumas coisas. E este chamar a atenção, quando a pessoa não percebe nada do assunto, tem que vir muito da parte da pessoa que está a fazer a performance, né? Seja ela desportiva, seja artística ou quer que seja. Então ele acabou por perguntar, então um músico tocava um excerto e ele perguntou, então correu bem ou correu mal? E o músico dizia, não correu muito bem, já fiz melhor. Ok, então já fizeste melhor, o que é que te lembras que pode ter sido diferente dessa vez em que fizeste melhor? Eu acho que o músico dizia qualquer coisa como, eu acho que quando corre mesmo muito bem, a minha língua está posicionada, imaginem um instrumento de sopro, a minha língua está posicionada de determinada forma. E então, o Timothy Gallwey, a seguir, propunha, então, experimenta repetir esse excerto, colocando a tua atenção só na posição da língua, e repete. E o músico fazia isso, e de repente, muito melhor, corria muito melhor. Então ele, mesmo sem perceber nada do assunto, porque o próprio músico é que estava ali a observar e a perceber quais eram as diferenças entre diferentes performances, conseguiu ser coach daquelas pessoas, não é? Mesmo sem perceber nada do assunto. E é por isso que se diz também muito no mundo do coaching que um coach não precisa de ser especialista na área em que atua. Claro que isto pode ser debatido, e eu debato muitas vezes, porque eu sou muito apologista da combinação do coaching com a mentoria, mas em teoria o coach não precisa de ser especialista no assunto para o qual está a fazer coaching com um determinado cliente. Então, foi daqui que surgiu esta questão do jogo interno. E como podemos observar com esta história dos músicos, isto pode ser aplicado a tudo, e sim também ao mundo dos negócios e à forma como nós desenvolvemos um negócio. E eu estava a ler este livro recentemente e estava a reparar como muitas das coisas que ele referia, observando os seus atletas de ténis, eram também coisas que eu já tenho vindo a observar nos empreendedores com quem trabalho. Nomeadamente esta questão da autocrítica, do autojulgamento, do perder o foco no momento presente. Então, no fundo, o que eu queria fazer aqui hoje era listar os subtópicos que estão envolvidos nisto de libertar a crítica do Self 1 para que o Self 2 possa fazer o seu trabalho em paz e sossego. Então a primeira coisa que temos aqui que perceber é que a função do Self 2 é fazer, é deixar fluir sem pensar no assunto. Ele fala muito nesta questão de o atleta não precisa pensar no movimento para fazer o movimento correto. Ele precisa de simplesmente confiar que o seu corpo já sabe fazer aquilo e simplesmente fazer. Então o Self 2 tem muito a ver com isto do deixar fluir e simplesmente fazer, executar sem pensar no assunto. Enquanto que o Self 1 tem aqui muito uma posição de controlo. Tem a necessidade do controlo. Por isso é que está sempre a criticar o Self 2 e a tentar dizer-lhe, dar instruções, dizer como é que deverias fazer isto. Então, existe aqui este jogo, né, do Self 1 a tentar controlar tudo e o Self 2 que, se o deixarem simplesmente
deixar fluir e fazer o que tem a fazer, é aí que as coisas vão correr bem. Então no mundo dos negócios isto é exatamente igual, não é? Muitas vezes nós temos é que simplesmente deixar fluir e, no entanto, estamos a tentar controlar tudo. Estamos a tentar controlar cada detalhe, cada pormenor do nosso negócio e, no fundo, estamos a estragar tudo com essa tentativa excessiva de controle.